Hoje vamos falar do livro do professor Joaquim Cerqueira Gonçalves, A Louvor da Vida e da Morte. Ao oferecer-me este livro, o padre Cerqueira escreveu na dedicatória: esta ecologia não é a ecologia de Spinoza. E realmente não é a ecologia de Spinoza, é uma ecologia que tem muito mais a ver com o padre Cerqueira, com os franciscanos, com tudo aquilo que o padre Cerqueira pensa na relação do homem com a natureza. O padre Cerqueira não está visivelmente presente, não estamos a ver, mas ele está-nos a ouvir. Ele é um querido amigo meu, da Isabel, e eu acho que foi com o padre Cerqueira que eu percebi a minha vocação de professora, porque ele tinha uma maneira de dar aulas que contrastava com todos os outros professores que nós tínhamos na Faculdade de Letras. Os professores com quem eu fiz o curso eram excelentes professores, mas debitavam a matéria e os alunos ouviam, e não havia diálogo. O padre Cerqueira era perfeitamente o contrário, ele obrigava-nos a falar, ele provocava-nos, muitas vezes dizia coisas até que nos podiam chocar para nos fazer conversar uns com os outros, para levantar questões. Isto foi extremamente importante para mim. Vamos ouvir hoje a Isabel, que também foi aluna do padre Cerqueira e que é uma querida amiga e colega. Isabel Matos Dias Caldeira Cabral é professora associada, aposentada, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É doutorada em Filosofia Contemporânea, com uma tese sobre Merleau-Ponty. É membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, onde coordenou vários projetos, entre os quais Fenomenologia e Ontologia e Arte e Filosofia. Das inúmeras publicações, destacam-se escritos sobre Merleau-Ponty, sobre artistas contemporâneos, como Vieira da Silva, José Pedro Croft, Bill Viola. As áreas de investigação de Isabel são a estética, a fenomenologia, a hermenêutica, e tem trabalhado também muito os temas do corpo, do sensível, dos sentidos, da imagem, dos jardins, da articulação entre filosofia e as artes. Vamos ouvi-la com toda a atenção hoje. Obrigada, Isabel. Bom, então, muito boa tarde. E um pouco na continuação da Luísa, eu vou começar por falar da minha relação com o autor, com o padre Cerqueira, porque somos muito amigos e temos uma relação de uma grande familiaridade, que é uma relação que se manteve e desenvolveu já há mais de 50 anos. O meu padre Cerqueira, tal como foi meu professor de medieval, tal como da Luísa, foi meu professor em 1972. E fiz depois com ele o seminário da licenciatura. Na altura ainda havia tese de licenciatura, eu terminei em 74, em 75 é que deixou de haver tese, mas ainda fiz com a orientação dele, e depois também fiz vários seminários no mestrado e foi meu orientador nas teses de mestrado e de doutoramento. Foi nosso colega da Faculdade de Letras durante muitos anos, e também meu e da Luísa na direção do Centro de Filosofia que o padre Cerqueira criou, que era o diretor, que era um centro de investigação e que se manteve até hoje. Bom, infelizmente nem eu nem a Luísa conseguimos convencer a estar connosco de uma forma visível e ativa nesta sessão. Mas há uma notícia que tenho que trazer. É que ele diz que está totalmente disponível para uma sessão presencial no Convento da Luz, no Convento Franciscano da Luz, onde vive, no Largo da Luz, e diz que se quisermos, ou individualmente, ou mesmo em grupo, se quisermos falar com ele para responder às dúvidas que esta sessão suscite, que teria muito gosto nisso. Portanto, esta disponibilidade já é uma boa notícia, que poderá responder a muitas questões. E eu começo por dizer que a leitura que fiz deste opúsculo, em louvor da vida e da morte, tem como pano de fundo
dois dados biográficos marcantes. De Joaquim Cerqueira Gonçalves, mas ele gosta de ser tratado por Padre Cerqueira, que é a infância que teve e o franciscanismo. É um sacerdote franciscano. O Padre Cerqueira, para quem não conhece, nasceu em 1930 numa aldeia que se chama Gaifar, uma aldeia perto de Ponte de Lima. E a beleza daquelas paisagens minhotas, tanto como a vida comunitária das aldeias, eu acho que foram decisivas na sua filosofia. Aliás, quando lemos a introdução em louvor da vida e da morte, que ele chama de depoimento, vê-se que este depoimento isto tem um cariz autobiográfico. E percebemos logo que aquela liberdade de correr que ele nos fala, o prazer e a alegria de viver, de conviver com a natureza e os outros, isso é uma coisa que se mantém e que ele vai buscar muito à infância. E, aliás, devo dizer que essa relação com a natureza, até pelo lado franciscano, foi de tal modo forte que às vezes ele tem muito sentido de humor, costuma dizer-me a brincar que provavelmente isso determinou que fosse do Sporting, essa relação com o verde, com a natureza que o inundou. E aquilo que vos posso dizer, quem não o conhece, é que à beira de fazer 92 anos, vai fazer agora em abril, o Padre Cerqueira guarda em si a criança que foi. E isso é um lado que me toca particularmente. Outro dado também importante da sua vida foi a ida para o Colégio de Montariol, em Braga. E aí é um colégio franciscano, é aí que se dá a sua adesão ao franciscanismo. Como já disse, é um sacerdote franciscano. E ele tem inúmeros textos sobre o franciscanismo em que sublinha exatamente a identificação do saber com a vida e vê a vida como itinerância. Muito franciscanamente, essa itinerância também se articula com a mendicância, com a pobreza, com esse despojamento, esse estar sempre em viagem, esse, no fundo, não viver fechado num convento, embora tenha essa vida. Ele diz nas palavras dele que a sede da sabedoria reside no coração. E também que os franciscanos leem e escrevem o mundo que vão calcorreando. O seu livro é o mundo. E que os franciscanos são companheiros de viagem e de trabalho dos seus contemporâneos. Isto foi num colóquio que houve sobre franciscanismo e cultura há vários anos, mas que mostra que nós vamos reencontrar este tónica e este ritmo depois no livro. Portanto, estas vertentes vão estando patentes também no estilo que ele imprimiu à vida académica, como dizia a Luísa, que imprimiu à vida académica universitária, sobretudo como docente. Para já não dizer, na extensíssima bibliografia que Padre Cerqueira tem, que não se restringiu à filosofia medieval onde se formou. Corroborando o que ele diz sobre o Padre Cerqueira, esse lado desestabilizador e provocatório foi muito importante, penso eu, nas nossas vidas, dos que fomos alunos do Padre Cerqueira, porque nos obrigava um bocado a repensar aquilo que levávamos para as aulas
e, por outro lado, era de tal modo, às vezes fora do que nós pensávamos, ou do que estávamos preparados, que só podia gerar uma grande perplexidade. Eu lembro-me que quando fui aluna do seminário de licenciatura, numa das primeiras sessões, era um grupo pequeno, o Padre Cerqueira chega, e isto era a propósito da leitura dos textos. E o Padre Cerqueira foi das pessoas importantes na faculdade, no nosso curso de Filosofia, pela importância que deu sempre à leitura direta dos textos, que é uma coisa que parece que nem sempre está a suceder, porque hoje em dia, não só não é na faculdade, mas no ensino secundário, muitas vezes se lê através de resumos. E o Padre Cerqueira deu-nos o gosto, incentivou a fazer uma leitura direta dos textos. Nesse primeiro seminário, eu novinha, em 73, 74, ele chega à aula, 72, e o que é que o Padre Cerqueira, com o primeiro seminário, o que é que diz? O que é mais importante? A mão, a caneta ou o papel na escrita? E levava uma folha de papel e apontava. Bom, gerou-se ali uma polémica, isto que parece que não tem importância nenhuma, levou a que, de repente, todos ficássemos a discutir e pensássemos onde é que ele quererá chegar. E, portanto, isso depois foi o começo, essa desestabilização, porque uns diziam que era a caneta, outros a mão, outros o Padre Cerqueira, ele queria dizer que era a colaboração de tudo, mas que talvez fosse o papel. Enfim, isso levou a um grande... a que ficássemos muito perplexos. E, por exemplo, nesse seminário, dizíamos, tínhamos que fazer, ele era muito rigoroso, todas as semanas um relatório escrito, que nos devolvia minuciosamente corrigido e apontado. Portanto, era muito rigoroso. Mas depois, se não dizíamos nada, aceitávamos aquilo e líamos, ele dizia, então, mas os senhores não dizem nada? Então recebem e não contestam, não dizem nada. Portanto, ele tinha este sentido, que, como diz a Luísa, era muito pouco comum naquela altura, no Magister Dixit, esta discussão que ele fazia. Também me parece muito interessante que ele não se tenha fechado, é um grande especialista da filosofia medieval, são inúmeros os textos que escreveu sobre a filosofia medieval, até porque fez a tese de licenciatura, a tese naquela altura de licenciatura em Duns Scoto, e depois a tese de doutoramento em São Boaventura. Portanto, e os que fomos alunos sabemos que Santo Agostinho também está sempre presente, atravessa tudo. Portanto, são autores, era um grande especialista e que dava a filosofia medieval com uma grande vivacidade. Mas, ao mesmo tempo, não era um homem que estivesse fechado na filosofia medieval, porque esteve sempre muito aberto às correntes da filosofia contemporânea. E tinha uma atração especial, até pela fenomenologia, designadamente pelo Heidegger e pelo Merleau-Ponty, e também, depois mais tarde, pela hermenêutica do Paul Ricoeur. Ou seja, ele, esta importância que deu até à própria linguagem, à escrita, levou a que introduzisse, a que fizesse renovações no departamento de filosofia. E, portanto, introduziu no departamento, por exemplo, a cadeira de filosofia da linguagem, a cadeira de hermenêutica, depois tinha hermenêutica do texto filosófico, trabalho filosófico, para nos ensinar a investigar, a trabalhar no sentido de tentar pensar, como dizia o Heidegger, pensar por nós próprios é sempre pensar com os outros. E só podemos pensar a partir desse diálogo, só se compreendermos o que os outros dizem. E também é de sublinhar uma coisa que aparece, também reaparece no livro, e sobretudo aparece nos textos ao longo dele, da vida dele, que é um texto, que é um lado visionário que o Padre Cerqueira tem. Um lado absolutamente visionário. Ainda não se tratava da questão do género, já o Padre Cerqueira propunha que se tratasse o problema do feminino na filosofia, e que deu origem a vários colóquios e a livros, como As Mulheres na Filosofia, que eram muito inovador, porque já foi há muitos anos. Ainda não se falava de ambiente e de ecologia, já o Padre Cerqueira tratava esses temas em diversos artigos
e estávamos no início dos anos 90. Ainda não se dava tanta importância à investigação, e ele já tinha fundado o Centro de Filosofia, que é um centro de investigação que se mantém até hoje. Bom, a obra do Padre Cerqueira é vastíssima, é sobretudo composta de artigos, e esses artigos foram recolhidos em 3 volumes, com um título sugestivo: Itinerâncias de Escrita. E esses três volumes que vos mostro, o volume primeiro, não sei se estão a ver, vê-se bem? O volume primeiro intitula-se, como veem, é um livro grande. O primeiro volume, A Cultura e a Linguagem. O segundo volume, Itinerâncias de Escrita, Hermenêutica, Filosofia, /Filosofia. E o terceiro volume é este, Ecologia, portanto, Itinerâncias de Escrita, Escola, Ecologia. Estão os 3 volumes publicados na imprensa nacional. E este livro, que hoje vamos trabalhar, este Em Louvor da Vida e da Morte, que foi publicado pela editora Colibri em 1998, e que, escrevendo para Colibri, se pode comprar, também está integrado neste volume terceiro, Escola de Ecologia, nas páginas 253, 315, portanto, da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Já agora também é de sublinhar que em 2001 saiu um livro de homenagem ao Padre Cerqueira, que é este, e para quem não conhece, tem aqui uma fotografia da morte do autor, e o livro é este, Poética do Mundo. Poética do Mundo, homenagem a Cerqueira Gonçalves, em 2001, depois de se ter aposentado. E em 2017, a revista Itinerário publica um número dedicado a 2017 só ao pensamento de Padre Cerqueira, que se chama Noções de Sentido em torno de Joaquim Cerqueira Gonçalves. Isto depois há vários textos dispersos, estou a dizer apenas o que é essencial. Bom, eu, começando por analisar, por ver o título deste livro. O título, Em Louvor da Vida e da Morte. Tenho que dizer que o título em si mesmo pareceu provocatório, porque em louvor da morte nós costumamos louvar a vida, mas temer a morte. Não costumamos exaltá-la, não exaltamos. Mas depois lembrei-me que o São Francisco de Assis louva no Cântico das Criaturas, no Cântico do Irmão Sol. E cito: Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, à qual nenhum homem vivente pode escapar. Bom, há aqui, neste inspirador também subliminar deste livro, uma relação fraterna com a morte. A morte é tratada por irmã. E isso pode nos ajudar a compreender essa parte integrante e intrigante do título, não é? Que é Em Louvor da Morte. E mesmo também quereria tentar compreender o título do último capítulo, Morte, Avareza ou Generosidade? Termina como interrogação. A morte como generosidade. Mas, e além disso, quando olhamos aqui para o subtítulo da obra é Ambiente e Cultura Ocidental em Questão. Ou seja, ambiente e cultura ocidental em questão deixa entrever
a relação entre ambiente e cultura e o reequacionamento de diretrizes fundamentais da cultura ocidental, que no fundo vai ser o eixo fundamental do livro. Devo dizer-vos que o livro é muito difícil de apreender, porque é um livro, para mim foi, denso e profundo. E uma dificuldade é porque ele supõe uma imensa cultura filosófica e também um estilo muito peculiar da leitura da nossa tradição. Funciona, de facto, este livro é uma verdadeira teia, atravessada de fios subliminares, e é a partir desses fios que se discutem e criticam temas, terminologias, interpretações de uma amplitude infinita. Os que leram veem que ele fala da cultura, da natureza, o ambiente, o ser. Também uma dificuldade na leitura é pela abrangência, porque são temáticas diferentes que se cruzam e misturam. Mas essa mistura é um traço absolutamente característico da filosofia do Padre Cerqueira. E aí essa mistura radica, sem dúvida, na sua mundividência cristã, designadamente na mundividência franciscana, onde todos os entes, sem exceção, se encontram, são todos irmãos. Aí é muito sugestivo a leitura do Cântico das Criaturas. E na página 30 do livro, o Padre Cerqueira diz o seguinte, na página 30, diz que tudo é miscível, não há patamares incomunicáveis, sendo mesmo difícil a distinção entre o vivo e o não vivo. Portanto, tudo é miscível, não há patamares incomunicáveis. Eu lembrei-me de um texto seu, publicado em 96, Sabedoria e Arte de Ser Franciscano, em que também foi intrigante ver que o texto não era dedicado a uma pessoa, mas a uma construção de pedra. Dedicou o texto ao conventinho da Arrábida. Portanto, dedicar esse texto ao conventinho da Arrábida é bem sintomático dessa mistura, dessa promiscuidade até entre o vivo e o não vivo. E ligando um pouco com o que já disse, esta mistura tem de facto a ver com o próprio perfil filosófico, como já vimos, e psicológico do autor. Ele é um amigo do caos, mas a salvaguardar a relação entre a unidade e as diferenças, sempre numa dinâmica irrequieta e desestabilizadora e até por vezes vertiginosa. Depois de ler os textos e ao mesmo tempo de relacionar com a própria pessoa do autor, fica claro que a concepção de filosofia do Padre Cerqueira tem muito a ver com um certo exercício de perder o pé, de vacilar, de correr o risco e a vertigem, porque me parece que isso desencadeia o espanto. É como se o salto contasse sempre com o salto seguinte, porque todo o movimento, ele quer todo o dinamismo, tem sentido. E a propósito desta mistura e deste perfil, eu
também gostava de contar uma outra história que aconteceu comigo, com o meu orientador de doutoramento, nas conversas que fui tendo com ele, em que eu ficava muitas vezes perdida, como imaginam. Eu saía perdida dessas reuniões e o padre Cerqueira, sempre que eu saía perdida, achava que era um ótimo sinal. E então aí falava-me da grande sintonia que tinha com o autor do meu trabalho, o Merleau-Ponty, porque Merleau-Ponty também era um filósofo da promiscuidade, da mistura, e também punha, tal como ele em causa, as cisões e dos dualismos. E a história é esta. Na fase, todos os que fizemos doutoramento ou alguma tese, sabemos que uma das fases mais difíceis é o momento de escrita. E a escrita que Padre Cerqueira tanto privilegia. E nesse, eu tinha que entregar a tese, entretanto, o Padre Cerqueira foi numa viagem ao Brasil. E quando regressou do Brasil, trouxe-me de presente um postal do Pantanal, com um pássaro. E depois dizia-me, com um ar absoluto convicto, que aquela imagem condensava a filosofia do meu autor, a filosofia e a ontologia do autor. E, portanto, o que eu devia fazer era olhar e escrever. Olhar para aquele postal e escrever. Porque o grande modelo daquela filosofia era o Pantanal. Com a mistura das cores, dos sons, das formas, das plantas, dos animais, dos cheiros. Era a convivência de tudo com tudo. Portanto, era só chegar ali e escrever, porque aquilo, olhar e escrever, davam-me dois conselhos. Olhar para o postal do Pantanal e escrever, e sair da secretária, porque a secretária amarra, e o computador também, na altura era máquina de escrever, e, portanto, ir passear, ir andar. Porque andar a pé é importantíssimo para o pensamento. E que as grandes ideias têm a andar. Eu tentava perceber porquê, ele dizia, porque tudo se articula. E somos um todo. Eu só mais tarde, houve várias coisas que só mais tarde é que vim a compreender. Para além de que é interessante, tenho estado atenta que nos últimos anos até têm saído vários textos de filosofia sobre o andar. Portanto, até nisso foi pioneiro. Continuando, quando comecei a olhar para o livro e a trabalhá-lo, reparei que o livro é um livro, além de toda esta densidade, deste diálogo com a tradição, é um livro também difícil, porque é um livro que só tem 3 notas de rodapé. E essas notas referem, aliás, textos seus, que o livro retoma e complementa, e que retira a formalidade ao livro, mas que dificulta muito a vida do leitor, que se sente um bocado perdido num discurso que supõe um mundo de referências e de tomadas de posição sobre elas. Ficamos um bocado porque fala nesse geral. Mas isso também significa que este texto é um texto que entra em diálogo com interlocutores sem nomes próprios, não há citações de nomes próprios, todos englobados na designação de cultura ocidental. Ou seja, é na cultura que se inscrevem a filosofia, a ciência, o saber, a teologia e até o olhar sobre a vida e sobre a morte. Este livro é um livro tecido de implícitos. E, ao lê-lo, eu lembrei-me de uma afirmação do Paul Valéry, naquela obra, Tel Quel, em que o Valéry diz o seguinte: nada de mais original, nada de mais seu do que alimentar-se dos outros. Mas é preciso digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado.
eu achei que isto tinha muito a ver com o livro, porque a originalidade do livro está muito na digestão e na ruminação que o próprio autor faz aqui da cultura ocidental. E, de facto, a peculiaridade ou a novidade está, sobretudo, no horizonte para que o livro aponta. E o que o livro exige de nós é que façamos uma hermenêutica de tendências, porque é muito mais uma hermenêutica das tendências, das grandes tendências da cultura ocidental, do que uma hermenêutica de textos de autores precisos. Isso nós não encontramos. E essa hermenêutica de tendências é que se torna também difícil. Mas este livro é uma espécie de é um livro pequeno, como sabem, mas é uma síntese de uma vida. É a síntese de uma vida vivida, de uma vida pensada e sentida, e nós percebemos o modo de respirar do próprio Pato Cerqueira quando lemos o livro. E eu diria que parece-me que a vida do Pato Cerqueira, conhecendo e sabendo, e até pelo próprio livro, é uma vida que eu diria que elege o gerúndio, porque respira-se, ou seja, vai-se respirando. Vive-se e morre-se, vai-se vivendo e morrendo. Vê-se, vai-se vendo. Há sempre isto que é, este gerúndio é uma certa disponibilidade para acolher. Vai buscar a bola, vai. A bola, vai. Não sei. Para acolher, para ir acolhendo o que se vai manifestando. Ou seja, acolher aqui, neste livro, é integrar e transformar. É integrar, e essa transformação tem o tempo como espessura, o próprio tempo. Mas, claramente, o implícito dinamizador, que é o fundamento de tudo, neste texto é a transcendência, o Deus cristão, que é trinitário e infinito, de que tudo é manifestação. É o que está implícito, mesmo que aqui se fale sobretudo em realidade. Por outro lado, o que eu senti foi que o texto funciona como uma interpelação rumo ao desconhecido. E é uma exortação à participação e à colaboração. E isso, esse tal ir construindo, esse acolher o desconhecido, até está explicitamente presente logo na introdução, porque nessa dinâmica mostra que não há projetos pré-definidos e que o próprio autor se deixou surpreender pelo resultado da sua própria reflexão. Na página 11 do livro, diz-se o seguinte, cito: embora sem projeto definido, foram-se afeixando elementos que apontavam para o horizonte de radicais alterações. A escola, em primeiro lugar. A escola em debate, educar ou profissionalizar. É este livro, 1989. Depois, o próprio saber. Fazer filosofia como Jung, 1990, outro livro. Só ulteriormente se percebeu que esses textos constituíam, afinal, peças de um tríptico a fechar com a presente reflexão em louvor da vida e da morte, de 98, ela, porém, em aberto. Portanto, sem um projeto definido, foram aparecendo radicais alterações. Portanto, temos a escola, o saber,
agora a cultura em questão. E claro que essa perspectiva que aqui nos diz de apontar para radicais alterações implica uma crítica. E essa crítica supõe a capacidade de pôr em causa o saber e a escola, a cultura que nós recebemos e que exercitamos sem questionar. Isto é uma tónica deste livro. Quase diria que ele aponta para a necessidade de desaprender o que se aprendeu, de tentar ver de forma diferentemente, o que, em termos de fenomenologia, uma corrente que, como já disse, que o Pato Cerqueira respira e de que gosta, corresponderia em linguagem técnica o que nós chamamos fazer uma época, pôr entre parênteses o que nos impede de ver. E o que nos impede de ver são muitas vezes os hábitos e os preconceitos. Os hábitos e os preconceitos não nos deixam ver. Portanto, há que pôr entre parênteses para poder ver, pôr entre parênteses aquilo que nos informa e que muitas vezes nos formata para poder ver. Mas esta afirmação também termina dizendo que esta reflexão é em aberto, ou seja, ela é em aberto, portanto é inacabada. Eu diria que ela é inacabável dentro da linha do filósofo Pato Cerqueira. Ou seja, em suma, a realidade e a vida vai se manifestando e expressando diferentemente. Por outras palavras, isto significa que a vida é um processo e uma itinerância na perspectiva que dissemos, que se vai sempre construindo em colaboração. E em colaboração com o que vai aparecendo. Mas para essa colaboração, isso implica disponibilidade para acolher o imprevisível, a surpresa, para acolher os outros, como ele fala. Ora, outro dado que também não posso deixar passar, porque tem a ver com isto que estive a dizer, é que os títulos destas duas obras que são citadas, do próprio Pato Cerqueira, Fazer Filosofia como e onde, terminam com uma interrogação, tanto uma como outra. Educar ou profissionalizar, uma interrogação. E terminar com interrogação mostra exatamente esse sentido da ausência de certezas, ou seja, o inacabamento, porque há uma interrogação. E como ele próprio diz, estas interrogações continuam, de algum modo, neste livro, e este livro funciona simultaneamente na minha leitura, até pelas próprias expressões do autor, como um diagnóstico da cultura ocidental. Encontramos muitas vezes esse termo, um diagnóstico da cultura ocidental nos traços prevalecentes e, ao mesmo tempo, uma exortação à sua transformação. Portanto, temos diagnóstico e exortação, que são termos do próprio texto e que são termos, esta exortação, trespassada de otimismo. Porque esta adesão ao nosso poder transformador e de nos transformarmos é, de facto, uma crença na possibilidade de mudar, de inovar. É a afirmação de que nada é definitivo e fechado. E que somos, afinal, muito mais infinitos e inacabados do que finitos. E aqui, contrariamente ao que muitas vezes se pensa, a infinitude acaba por se aliar à contingência. Ou seja, também é importante ver que
outro aspecto aqui é que a própria interpelação ambiental que hoje vivemos, e que nos falam, a tecnociência, o clima, a ecologia, se tornam uma oportunidade para uma transformação cultural. Portanto, há sempre este sentido de exortar para transformar, criticar e exortar à transformação. Por isso é que penso que, na minha leitura, o vetor fundamental deste livro é a transformação-renovação. E isso, quanto a mim, é índice de energia, ímpeto, movimento, o mesmo é dizer no próprio livro Vida. Se quiserem, para o Padre Cerqueira, a vida é transformação. E a morte é uma metamorfose da vida. Não é o seu oposto. Não há um dualismo, cisão, bipolaridade entre a vida e a morte. Isso é mais, o modo, essa cisão vida-morte é mais cultural, dir-se-ia, do que natural. É também significativo, continuando a tentar perceber o livro, é muito significativo o título que o Padre Cerqueira dá à introdução. O título da introdução é Respirar e Pensar. Depois o sentido de um depoimento, respirar e pensar. Ora bem, respirar e pensar mostra como se alia logo o pensar à vida, ao corpo e ao sentir. Ou seja, reparem, respirar é inspirar e expirar o ar que nos circunda e o mundo e a cultura em que vivemos. E, por outro lado, a introdução é, de facto, o seu modo, ele fala no seu modo de respirar. E por isso fala de um depoimento sobre a sua infância e a escola. E no contraste entre a vida no campo e na cidade. Um contraste entre o ar livre, que se respira nesse contacto direto com a natureza, com a terra, e o ar citadino viciado. E por isso é que o livro abre com o que ele chama as delícias da infância. Saltar, correr, saborear, são índices de alegria, de movimento, de uma explosão de vida, e também realçam a harmonia entre o corpo e a terra, porque o corpo e a terra são, como ele dirá, membros do mesmo organismo. E leio um extrato muito bonito, que é o começo do próprio livro. As delícias da infância. Correr, galgando campos e bosques, saltando obstáculos, nunca sentidos como barreiras intransponíveis. Pés, ora bem firmes na terra, ora voando no espaço interminável. Terra e corpo, membros do mesmo organismo. Uma explosão de vida. Era particularmente saboreado o ar que se inspirava. Até o deslizar dos pés no solo se convertia numa agradável sensação. Havia um universal bem-estar de que fazia parte o caloroso abrigo da habitação. Entre a lareira e o campo abundavam as mediações. A lenha, os frutos, a proximidade dos animais domésticos. Havia uma natural continuidade. Fim da citação. Eu acho este texto muito bonito. E mostra bem esse sentido de continuidade e de connaturalidade com a vida entre interior e exterior. E de continuação do texto diz-nos que a primeira fratura com essa continuidade, com essa connaturalidade, é a escola, encontra-se na escola, onde a liberdade e a aventura
que ele descreve, se confrontam com muros que não deixam respirar essa vida da natureza e com uma escola que acaba por funcionar em circuito fechado. Ou seja, o prazer e a alegria próprias dessa aventura de descobrir, que é aqui a forma mais genuína de aprender, vão se deslocar na escola a um saber ascético e uniformizado, quer dizer, um saber que aprisiona, não é? Em vez de abrir e questionar, de libertar. É interessante lembrar-me da etimologia de saber, sapere, que quer dizer conhecer, compreender, mas também ter gosto, saborear. E o que acontece é que, o que é que o Padre Cerqueira aqui critica? É um saber sem sabor, é um saber que repete o saber já feito, exterior, onde não há essa descoberta. E compreende-se porque é que a escola que ele critica está muito mais virada para profissionalizar e para instruir do que para educar. Somos mais virados para a repetição do que para a transformação. E essa transformação é que é sinónimo do que tenho vindo a dizer como inovação e descoberta. A grande crítica, portanto, é porque ele acha que a instituição escolar se distanciou do coração da própria existência cotidiana. E, a propósito da escola, é muito interessante o que nos diz na página 61. Diz-nos o seguinte, cito, não é exagero afirmar que a passagem pela escola não estimula, mediante o ensino nela ministrado, uma relação sadia com a terra. A escola ocidental teve sempre um horizonte profissionalizante, sendo um espaço de técnicas de competição. Não somente entre os cidadãos, mas também entre o ser humano e o planeta. Fim da citação. Ou seja, esta nova escola, uma escola transformadora, o que é que preconiza? Preconiza o contrário, um saber associado à vida, atravessado de alegria e não de angústia, não é? Que é uma característica que o autor sublinha na cultura ocidental. O ódio, a luta, o conflito, a competição. E é neste contexto que se pode perceber a pergunta que diz na página 22, qual a cumplicidade da escola e do saber no alastramento da angústia tão característica da cultura ocidental? E, mais à frente, nunca na cultura ocidental se estimulou sistematicamente um bom relacionamento entre os entes, menos ainda entre a humanidade e as outras expressões da realidade. A única relação amplamente tematizada tem sido de agonístico conflito, não de recíproco apreço e amor. Isto é muito interessante porque não há dúvida que nós somos muito mais educados, a nossa cultura vira-se muito mais para, ele diz, para esse agonístico conflito e não para o recíproco apreço e amor, mais para, quase diríamos assim em termos coloquiais, mais para o negativo do que para o positivo. Nós agora estamos em guerra, mas todos sabemos que os noticiários, o que faz notícia é sempre o que acontece de mal, o que gera angústia, ou tristeza. Há coisas boas que se passam no mundo e elas não fazem notícia, muitas vezes. E é um bocado isso que aqui está em jogo. Portanto, transformar a escola e o saber implica, portanto, como devemos transformar a própria cultura. Não é? Porque a escola e o saber são uma construção cultural, portanto, antes de mais tem que se transformar a própria cultura. E para transformar a própria cultura, o que é que implica? Implica enraizá-la no seu solo originário, na sua fonte. Enraizar a cultura é, no fundo,
enraizar, como a palavra diz, é atender às raízes, é regressar à terra. E é regressar a esse lugar, entre muitas aspas, onde natureza, cultura, humanidade e tempo se cruzam. Ou seja, o que o Pato Cerqueira aqui me parece que quer dizer, como eu interpreto, é que a fonte primordial da cultura não é a mente humana, como nós pensamos, que a fonte é a mente humana, mas a vida. O que equivale, na terminologia do autor, a dizer o ser. Portanto, é muito mais ampla do que exclusivamente a vida humana, o ser humano. E a vida, ou ser, como ele também lhe chama, ou realidade, é uma mudança constante. É um processo em aberto, onde a unidade e a diferenciação coexistem. Ou seja, eu insisto muito no texto numa unidade viva e diferenciada. E ao mesmo tempo é isso que reavia a uma dinâmica da relação de recíproco apreço e amor. E também neste seu otimismo, até porventura às vezes utópico, dessa capacidade de transformação em que a angústia cede o lugar à alegria e a competição e o conflito à cooperação e colaboração. Compreendemos assim que o texto depois se encaminha para a importância da comunidade. E é esta tonalidade que se exorta neste livro. E é ela que vai de recíproco apreço e amor, de vida comunitária, que vai impregnar as múltiplas expressões da vida da realidade, desde a cultura, à ciência, à técnica, à natureza, ao ambiente, à vida e à morte, que não se reduzem ao ser humano. Isso é que é um traço fundamental. Ou seja, está aqui sempre presente uma perspectiva e subjacente, uma perspectiva ontológica e diria mesmo cristã, que dissipa o antropocentrismo. É uma crítica aqui sempre da cultura ocidental, ao antropocentrismo da cultura ocidental. E por isso é que educar é abrir ao mundo, que não é apenas o mundo humano. A realidade, a vida, a tudo que nos maravilha e espanta, como ele diz, podemos nos maravilhar, aquilo que gera perplexidade e emoção. E aqui, neste contexto, a afetividade não se dissocia da racionalidade. Ou seja, a afetividade, a emoção entrelaçam-se com a racionalidade. E nesta perspectiva nós compreendemos que o saber e a cultura, nesta nova perspectiva, são expressões dessa dinâmica que não se cristaliza, não são defensivas sequer, mas são sempre uma abertura perpetuamente renovada. E também por isto se compreende que o saber e a cultura não sejam da ordem da posse, da ordem do ter, mas da ordem do ser, da cooperação, e que se desenvolve e amplia ad infinito. É por isso que o texto, na página 22, preconiza, utiliza o termo de uma revolução cultural. É importante fazer uma revolução cultural. Uma viragem cultural, também diz. Uma transformação epistemológica. E tudo isto para que o plano mental e abstrato deixe de ter a soberania, mas a soberania seja a realidade, entendida como um organismo vivo que é atravessada de tempo e de contingência. Portanto, o pano de fundo deste livro é, por um lado, crítica, por outro lado, louvor e exortação a um novo horizonte. A crítica que o autor condensa em 3 eixos que ele considera convergentes e estruturantes
da nossa cultura. Os dualismos, a racionalidade abstrata e o antropocentrismo. Portanto, dualismos, racionalidade abstrata, antropocentrismo. Precisando um pouco melhor. Os dualismos têm atravessado a nossa cultura e moldaram a filosofia, o saber e a escola. Basta, todos sabemos, não é? Dos binómios bem-alma, bem-mal, alma-corpo, natureza-cultura, luz-trevas, inteligível-sensível, uno-múltiplo, vida-morte, poderíamos continuar por aí fora. Ora, estes dualismos supõem a hierarquização de um termo sobre o outro e a diluição de um no outro. Ora, o filósofo, o autor, Pato Cerqueira, condensa toda esta sua crítica aos dualismos no manicaísmo e na gnose, que são correntes oriundas do mundo oriental e acolhidas pela tradição greco-latina e que vêm influenciar o cristianismo. Basta, nós sabemos muito bem da cisão entre alma e corpo, o bem e o mal, e até Deus e o diabo. E esses dualismos estão muitas vezes presentes subliminarmente, mesmo que o cristianismo, nomeadamente o franciscanismo, se inscreva numa grande crítica ao manicaísmo, até porque o Deus cristão, como eu já disse, é trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E também é corporizado, é um Deus que encarna. E o Padre Cerqueira chama a atenção neste livro para que unidade não se pode confundir com unicidade, porque essa unicidade é que é abstrata, corresponde a uma unidade formal que se universaliza. Portanto, é esta universalidade formal e abstrata, confundida com objetividade e com certeza, que presidiu ao cientificismo que ele acha que a cultura ocidental adotou, que acabou por ter como grande modelo a ciência, a universalidade e a objetividade da ciência. E isto levou-nos culturalmente a privilegiar uma racionalidade puramente mental, que o autor diz num texto com o título Educar e Filosofar, que a filosofia acabou por adotar. E cito, foi esta atitude teórica e descomprometida, mas preocupada com a sua própria validade epistemológica, mais preocupada com isso do que com os problemas humanos. Dirá, numa crítica a uma certa filosofia. Ou seja, este livro, em louvor da vida e da morte, afirma explicitamente a irredutibilidade da racionalidade ao mundo mental. E vai mostrar que há uma outra racionalidade, que não a racionalidade puramente abstrata e mental, que é a racionalidade, como ele chama, orgânica, que é uma racionalidade, um sentido intrínseca a toda a realidade. E essa racionalidade, um sentido, transforma-se e amplia-se na cooperação de tudo com tudo, não apenas entre humanos. Como vimos logo no início, é miscível, vive e não vive, de tudo com tudo. Ou assim, fica, portanto, claro que o ser humano não é o único protagonista da racionalidade, como tem prevalecido na mundividência ocidental. Ou seja, esta desantropocentrização da racionalidade implica a crítica do antropocentrismo e aqui entra também a redução da natureza à natureza humana. E é esta natureza antropomorfizada que permite que nós a instrumentalizemos. Ou seja, neste alargamento da racionalidade à universalidade,
neste alargamento da racionalidade, agora é diferente. A universalidade não é abstrata, mas é concreta. A unidade e a diferenciação não são antagónicas, mas são coexistentes e cooperantes. E isto leva a compreender a importância que o Padre Cerqueira dá à comunidade e ao modelo comunitário. E leia um excerto da página 68. Cito: a comunidade é uma universalidade concreta, uma unidade diferenciada, em que cada singular, cada pessoa, vive esse universal mediante o aprofundamento da sua singularidade, onde encontra todas as outras singularidades. Eu repito, a comunidade é uma universalidade concreta, uma unidade diferenciada em que cada singular vive esse universal, mediante o aprofundamento da sua singularidade, cada um da sua singularidade, onde encontra todas as outras singularidades. Fim da citação. Ou seja, o que este livro nos propõe é apontar para a dimensão ontológica em que a singularidade não é apenas a singularidade da pessoa humana, mas de todos os entes, todos irmãos, como diria São Francisco. E nesta lógica, se todo o real é racional, na perspectiva em que interpretei o texto, então toda a realidade, a vida, o ser tem sentido. E esse sentido irradia diferentemente. E vai-se construindo, voltando ao gerúndio que eu falei, numa dinâmica de participação inesgotável e sempre renovada de tudo, com tudo, sem exceção. Ora, essa participação não é avara, é generosa. E isso ajuda a compreender o intrigante do título Morte, Avareza ou Generosidade. E num texto de 91, para uma filosofia do ambiente, o Padre Cerqueira termina o texto dizendo isto que me parece muito sugestivo. Cito: recomendaríamos: desenvolve-te o mais possível, em colaboração e em harmonia com todos os seres, de modo a que o teu desenvolvimento respeite e promova, agora e no futuro, o desenvolvimento de tudo. Fim da citação. Ou seja, na minha leitura, ainda pouco clara, eu penso que é neste contexto ontológico de realidade, racionalidade, sentido de vida, quase num excesso de vida, na terminologia do Padre Cerqueira, que se pode entrever o intrigante louvor da morte. Ou seja, a minha grande conclusão inconclusiva é esta. Depois de ler este livro, o importante não é aprender a morrer, mas a viver. Muito obrigada. Bom. Muito obrigada, Isabel, por esta excelente apresentação do livro, que acho que para quem não conhece o Padre Cerqueira, ficou com vontade de o conhecer e ficou com vontade de ler o livro, se é que ainda não o leu. Eu penso que este livro está ligado a um diálogo imenso com os filósofos. No entanto, é um livro em que não se citam filósofos. Eu acho curioso. Eu pergunto se na leitura que fizeste encontraste os amigos do Padre Cerqueira, ou seja, aqueles filósofos que ele mais preza e que estão subliminarmente presentes. Deste por isso? Dei por isso. Queres mencionar um ou outro? Isto, um ou outro. Eu acho que está presente mais a grande mundivivência medieval de Santo Agostinho, mas sobretudo de um Escoto e São Boaventura. Um Escoto muito pelo sentido da natureza e São Boaventura, até me lembro agora que falas disso, São Boaventura tem
Eu tenho o livro A Redução, que nós estudávamos, a redução das ciências à teologia, eu quase diria que aqui é a redução das ciências à ontologia, portanto, é uma maneira diferente. Depois, o que é que eu reencontrei? Reencontrei muito, porque eu não explorei esse lado, a vontade, que é também um dado muito importante, quer em Santo Agostinho, quer na filosofia medieval, em muitos medievais, o sentido do infinito e o sentido da vontade, por contraposição à filosofia grega, mais sempre virada para o finito, e onde não há temporalidade. E aqui reencontrei muito, onde ele fala da ação, o de l'action de Blondel. Encontrei muito o Blondel, encontrei o Lavelle, que são deles, encontrei fenomenologia, o próprio Merleau-Ponty, o próprio Heidegger, portanto, são vários autores, até o Descartes, por contraposição, não está lá, mas há uma crítica ao homem, ao ser humano, como maître et possesseur de la nature, senhor e possuidor da natureza, senhor e dono de tudo. Esse sentido de, essa sobranceria, quase diria, na sua terminologia, está aqui, aqui presente nisso. Portanto, são, pronto, e de uma maneira muito subliminar e indireta, claro que também está o Ricard na importância da hermenêutica dos textos, não é da interpretação de ler os textos. Porque aqui é o texto da cultura, são os textos da cultura e o texto que é a própria vida que vamos escrevendo, à medida que vamos vivendo. Eu não sei se há mais questões, eu tinha mais uma, mas não quero estar a monopolizar o diálogo. Não sei se há alguém que queira levantar alguma questão. Não há propriamente questões, há aqui grandes elogios e acho que sim, que ponhas a tua questão, porque aproveita, porque não há de facto aqui, para além dos agradecimentos e da descoberta que foi o autor e a oradora, que ajudou bastante, não temos aqui nenhuma questão propriamente dita. Este livro, diz. Ai, não sei. O Adel quer falar, é? Eu, Adel Cidaro, eu queria saber exatamente na sequência do que tu disseste e em relação com grande parte do que a Isabel então falou, é incrível que a filosofia mística muçulmana então foca precisamente estes aspectos. Então, não ouvi. A filosofia mística. Sim. Não é dos místicos. Sim. É aberta a estas dimensões que tu disseste. É que antes a Luísa tinha querido vincar assim, com uma fórmula que achei muito interessante, não é? É uma filosofia que leva a pessoa, a alma, a abrir-se a um universo aberto a descobrir e a viver de acordo com a nossa humanidade. Pois, é uma posição, não é, Adel, que tu estás a falar. Eu percebo, não é? Tu dizes que a nossa humanidade, mas exatamente, porque a humanidade não é apenas o que é humano, não é? E falas ao mesmo tempo, eu não percebi bem, falas ao mesmo tempo da abertura para uma dimensão mística. Eu penso que aqui há subjacente, se levarmos às últimas consequências, uma abertura a essa transformação, mas é um mistério, há alguma coisa que nos cede. Só que o que nos cede
é alguma coisa, agora, entre aspas, de bom e não de mal, porque muitas vezes, até nos gregos e na nossa tradição, o que nos cedia era alguma coisa, era o mal que se tentava justificar pela racionalidade. Mas isso devemos de conversar. Eu também pergunto se neste hino à terra, no fundo, que perpassa em todo o livro, e o livro foi escrito muito antes da Laudato Si, mas se encontras alguma antecipação, alguma relação com temas que mais tarde o Papa Francisco Totalmente. vai subscreveria, eu acho que o Padre Cerqueira subscreveria totalmente a encíclica. Este livro é de 98 e a encíclica, salvo erro, é de 99, de 2015, não é? Sim. De 2015 ou 2016, penso eu. O que mostra, o que só vem reafirmar esse lado visionário e premonitório que eu disse do Padre Cerqueira. E já agora há um texto muito interessante do Padre Cerqueira aqui neste terceiro volume, que é um texto que se intitula São Francisco de Assis e a Ecologia, que é muito interessante porque estamos em 2000 e nós sabemos, e toda a encíclica começa exatamente pelo São Francisco de Assis e pela importância da ecologia. Portanto, está aqui, agora, claro que a fundamentação do Padre Cerqueira é filosófica, não é? E a encíclica é uma fundamentação teológica. É mais ou menos isso. Padre António tem. Sim, bom. Olá, Padre. Olá, Isabel, viva aqui. Bem, muito lhe agradeço e já lhe agradeço. Para já, quero interagir consigo a propósito do nosso querido amigo e que nos ajuda a pensar, o Padre Joaquim Cerqueira Gonçalves. Primeira pergunta, poderá aprofundar esta dimensão do pensamento do Padre Cerqueira Gonçalves, que há mais racionalidade para além do mental, ou a racionalidade não se reduz ao mental? E o que é isso de uma racionalidade orgânica? Confesso que gostaria de ouvir e ver um maior aprofundamento. A outra questão, sobre a centralidade ou a necessidade de desconstruir o antropocentrismo. Há uma corrente crítica que aponta como um dos grandes vetores da construção do antropocentrismo uma herança cristã de inspiração ou de fundamentação bíblica. Deus criou o homem à sua imagem e criou para dominar todas as coisas. Mas pergunto-lhe, poderá ser também o cristianismo um elemento de crítica e de desconstrução do antropocentrismo, ou a filosofia inspirada no cristianismo? Olha, Padre, eu vou-lhe responder, mas acho que a pessoa ideal para responder é o Padre. Pois é, que está-nos a ouvir. As perguntas são diretamente para ele. Pode ser que ele ligue o microfone. Como? Pode ser que ele ligue o microfone. O que me parece é o seguinte: a racionalidade orgânica, eu penso que aqui racionalidade tem muito a ver com sentido, com orientação. E, portanto, o que eu acho que o Padre Cerqueira quer dizer, por acaso agora não tenho aqui exatamente as páginas onde ele fala de racionalidade orgânica, é que nós estamos muito habituados a pôr a racionalidade como uma universalidade, como uma objetividade, de onde excluímos o que é o múltiplo, de onde excluímos o que é múltiplo e o que é a diferença. E o que ele quer mostrar é que a racionalidade orgânica é que, de algum modo, tudo tem sentido, tudo tem uma orientação, tudo tem um sentido, e essa orientação é para mais sentido, para mais racionalidade, isto na terminologia dele, portanto para um excesso, e não, está para aquém e para além. Mas isso tem que ser o Padre Cerqueira a responder-lhe. Depois a outra pergunta não me lembro. Eu refaço. O antropocentrismo... Sim, o cristianismo pode ajudar. Sim.
uma filosofia cristã pode ajudar a desconstruir o antropocentrismo e isso, o contributo do Padre Cerqueira. Eu acho que o contributo do Padre Cerqueira, como franciscano, ajuda muito. Quando ele diz que os entes, que todos os entes, não apenas os humanos, que a natureza não é exclusivamente a natureza humana e não tem de ver com as naturezas de Aristóteles, nem com os géneros e as espécies, outra discussão, porque será outra, outro. Estamos a falar de outro patamar. Eu acho que exatamente o que o Padre Cerqueira quer mostrar é que, de algum modo, o cristianismo, e aqui esta abertura ao que nos serve, até um certo mistério que nos serve. E isto não é abertura ao irracional. Nós vamos sempre compreendendo cada vez mais. E isso, para ele, é a racionalidade orgânica. É uma racionalidade que está inconclusiva, que se vai construindo, que se vai fazendo. Mas o Padre Cerqueira é que é a pessoa, acho que vale a pena pensarmos numa ida aos franciscanos, e eu acho que ele terá muito gosto, e o Centro Cultural também, em explicitar esses temas, porque são difíceis. E este livro foi para mim bastante difícil de ler. E profundamente atuais. Portanto, o Padre Cerqueira está numa vanguarda de questões que se discutem precisamente na atualidade. Com muitos anos de antecedência. Por isso é que eu falei do lado visionário do Padre Cerqueira e do Monitório, que eu acho que é absolutamente visionário. Inteiramente de acordo. Não sei se há mais alguma questão. Padre António, se calhar é agora a sua vez de concluir. Pronto, um grande abraço ao Padre Cerqueira, que, pela informação da Isabel, nos seguiu. Sim. Nos seguiu, e esta expressão de afeto, de amizade e de sabor, de agradecimento pelo sabor do seu saber, que nos tem enriquecido e que agora nesta sessão, pela leitura, pelo contributo da Isabel, nos ainda desafiou a saborear mais. Alguns textos já eu conhecia seus e fiquei com profundo gosto de aprofundar mesmo esta relação orgânica entre o corpo e a terra, que é um dos assuntos que estou a trabalhar e que precisamente encontro no Padre Cerqueira um eco visionário de questões profundamente atuais. Querida Isabel, muito obrigado por este sabor mesmo que nos deu do pensamento e do saber do Padre Cerqueira, e por tudo o que pôs de si, do seu saber, da sua amizade para com todos nós, da sua generosidade. Muito obrigada. Isabel, muito obrigado. Obrigada a todos. E fica aqui o desafio de nos encontrarmos com o Padre Cerqueira para ouvirmos de viva voz a resposta para estas questões tão atuais mesmo. Tão atuais. E aí recomendo mesmo o volume 3º, Escola Ecologia, onde tem o volume 3º de itinerâncias de escrita. E então, uma boa noite a toda a gente e muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.